Olá, meus irmãos. Quando os pais sepultam os filhos é o título desta lição de número 10, que nós estaremos compartilhando com os irmãos e cuja aula presencial deverá acontecer no dia 4 de junho. Veja que nós já estamos caminhando para o último mês nesse segundo trimestre de 2023. Aqui nos estúdios do CETARIB, juntamente comigo está o Jonatas Emanuel, que está nos auxiliando com a gravação, e também o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Juntos somos auxiliares aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no campo de Apucarana, igreja presidida pelo pastor Daniel Salles Ascioli. Pai do Senhor, pastor Adolvilson. Paz do Senhor, pastor Hércules, Deus abençoe a sua vida. Maravilha. Também aí. Tá ali o moço. E dos nossos queridos irmãos que estão conosco, estarão conosco, participando desta aula. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito bem, lembrar os irmãos que já nesta próxima semana, não é? A próxima semana nós estaremos comemorando o Dia do Pastor. Sempre no segundo domingo do mês de junho é celebrado o Dia do Pastor. Então, de antemão, nós já queremos aqui deixar isso para os nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que estão à frente, não é? Do trabalho da Escola Bíblica Dominical em suas igrejas, para que se organizem, não é? A fim de homenagearem os vossos pastores, que certamente será uma festa abençoadora. Glória a Deus. Vamos lá então, o textuário da nossa lição de número 10 está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse é o textuário da lição e segue pela verdade prática. A verdade prática da lição diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada. Entretanto, não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Então são duas verdades, não é, que estão esboçadas aqui nesse texto da verdade prática. O fato de que não podemos ser indiferentes ao fato da morte quando acontece de maneira inesperada, e também o fato de que não podemos nos desesperar, não é, como aqueles que não têm esperança. Vamos então, para que os irmãos possam acompanhar, ou através da sua revista Leitura Bíblica em Classe, Jó capítulo 1, versículos 13 e depois do 16 ao 19 na sua lição, ou através da sua Bíblia, você pode acompanhar aí juntamente com o pastor Adolvilson. Muito bem, Jó 1, 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Muito bem, meus irmãos, os objetivos que nós temos para esta lição são 3 que estão correspondentes a cada um dos 3 pontos da lição. O primeiro é descrever quem era a família de Jó. No segundo ponto, que a respeito de lidar com a morte dentro da família, o objetivo é destacar ou refletir, na verdade, a respeito de como lidar com a morte. O terceiro ponto diz respeito a conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Esses os objetivos da nossa lição. E agora vamos com o pastor Adolvilson para a definição da palavra-chave sepultar. Pastor, de uma maneira bem objetiva, pôr em sepultura, sepultar, enterrar, inumar, não é? Tornar oculto, esconder, soterrar.
Então é aí, de uma forma bem objetiva, o significado desta palavra sepultar. Que foi exatamente o que Jó, não é, no texto que nós temos aqui, fez com relação a tudo que ele perdeu, não é? Porque não foram aqui só os filhos, porque quando lemos ali a partir do capítulo 13, você vai observar que as pessoas que trabalhavam lavrando com os bois também morreram e certamente também foram sepultados, não é? E depois o texto do versículo 16 ainda diz do fato de as ovelhas estarem ali pastando e os moços que conduziam também terem sido. Então você veja que não foram apenas os filhos, mas a mortandade nesses dias assolou de fato não só a família, mas toda a casa de Jó, compreendendo também os seus servos. Vamos então, meu pastor, aqui para a introdução da nossa lição. O irmão, fique à vontade. Muito bem, o patriarca Jó, está aí na sua lição, era um homem próspero, tinha uma família feliz, desfrutava de razoável segurança. Naquela época, a riqueza, pastor, era contada com animais. Lá em Jó 1:3, era um grande fazendeiro da época. Com certeza. Jó capítulo 1, verso 3 diz lá, ele possuía 7.000 ovelhas, olha aí, não é? 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. E está escrito lá que ele era o homem mais rico do Oriente. Então veja a situação financeira desse personagem bíblico, né? Até que a tragédia familiar se abateu, conforme o pastor disse, sobre toda a sua casa, e engloba até os empregados. Então nessa lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos, o que não é normal, né? Geralmente é o inverso, né? Talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus é o conselho diante deste quadro, o consolo, melhor dizendo, diante desse quadro. Pronto, o pastor Adolfo destacou o fato de que Jó era, na verdade, um milionário para os padrões do seu tempo, não é? Mas nem toda a riqueza que ele possuía foi capaz de alguma maneira, ajudá-lo a não perder aquilo que tinha, inclusive a sua família, inclusive os seus filhos, né? E a sua saúde também, ainda que não seja o texto a priori para ser abordado nesta lição, mas Jó perdeu inclusive a sua saúde, e o dinheiro não foi suficiente para barrar toda essa desgraça que acometeu a sua casa, de forma que nós devemos ter o entendimento de que o dinheiro pode algumas coisas, né? Mas não todas. Essa é a realidade. Vamos avançar então, meus irmãos, para o tópico primeiro, a família de Jó, e aqui nós vamos então caracterizar quem era Jó. O patriarca Jó, ele nasceu no norte da Arábia, numa localidade chamada Uz. As pesquisas que se fazem a respeito de Jó e do seu livro dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior do que a atual, porque hoje, com muito enfado e canseira, a vida do homem chega aos 70. Não é? Alguns, por causa do seu vigor, conseguem avançar dos 70. O que explica o fato de ele ter vivido 140 anos, conforme o texto do próprio livro de Jó, no capítulo 42 e versículo 16, nos ensina. Mais especificamente, para ser mais direto, não é? Nessa questão a respeito de quem era Jó, ele nasceu depois do dilúvio, e nós temos esta referência de Jó no capítulo de número 22 do seu livro, e o verso é o de número 16, Jó 22 e 16, o texto diz exatamente assim: eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Então é o texto aqui que o pastor Elianai Cabral está lançando mão para esta afirmação. Tornou-se Jó um homem rico e próspero. O pastor Adolfo já fez esta menção aqui, não carece de nós repetirmos. O seu caráter santo, esse sim é que deve ser destacado, foi alvo da testemunha do próprio Deus, ou seja, o próprio Deus
deu testemunha, porque ele diz para o Satanás, ele diz, olha, você por acaso tem observado o meu servo Jó? Porque diz o Senhor, ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Olha só o que diz aí o texto de Jó capítulo 1 versículo 8, ou seja, o próprio Deus deu testemunho a respeito da maneira como Jó vivia em santidade, não é? Em sua presença. Pastor, é interessante, só uma curiosidade que pode surgir esta pergunta durante a aula. Se Jó, ele nasceu nesta época mencionada, por que ele está arrolado lá na frente juntamente com os livros, não é? Antes de as Salmos, poesias, né? Enfim, como que ele está lá? Então, ele foi encaixado junto com os 5 livros sapienciais devido ao estilo literário, que é uma poesia, mas na realidade a data da escrita está ali paralelo com o livro de Gênesis praticamente. Com certeza. Então é uma curiosidade, por que ele está lá junto com os 5 livros lá na frente, os livros poéticos, né? Devido ao estilo literário, mas ele foi escrito muito antes disso, tá certo? Muito bem, meu pastor. Então vamos lá para o comentário a respeito da esposa de Jó. Vamos lá. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Se bem que, se nós analisarmos o contexto da história de Jó, essa mulher sofreu muito também, não é? Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, né, das quais ela teve repugnância. Todavia fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo, olha aí a situação, a paciência diante da provação, não é, do seu esposo. E interessante, pastor, também uma outra colocação é que alguém disse que essa história foi uma novela, que realmente não aconteceu essa história e tentam provar isto, né? Mas o próprio Deus, conforme o senhor já leu aí, Jó 2,3, disse então que o Senhor a Satanás reparou o meu servo Jó, confirmando que realmente ele foi um personagem real, tá? E ele declara ali também, Ezequiel 14, só para nós continuarmos aqui, Ezequiel 14, mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. E lá em Tiago 5,11 também, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? Então, mencionado, o próprio Deus fez questão de comentar e mencionado também no Antigo Testamento e o Novo Testamento, provando que realmente é um personagem, né, que existiu, a questão aí de Jó. É uma maneira de autenticação da veracidade exatamente, do livro, né, da escritura. Olha, vamos conversar aqui a respeito da esposa de Jó. Vamos conversar a respeito dessa mulher, porque muita gente, usando pejorativos, se referem a ela. Agora você imagina uma mulher que é a esposa de um homem muito bem sucedido, não é? Bem sucedido, e que certamente por causa disso este homem, me referindo a Jó, dava a esta mulher as melhores condições de vida, tanto que esta mulher havia dado 10 filhos para Jó. Então você entende pelo contexto do capítulo 1, especialmente nos primeiros versículos, que essa família era uma família abençoada. E de repente você perde os bens, na sequência você perde os seus filhos, e na sequência o seu esposo ainda fica doente, conforme o próprio texto diz, não é? Ela criou repugna em relação a Jó, porque o texto diz que até o seu hálito era muito mal cheiroso. Então você imagina essa sequência de fatos se dar na vida de um homem que era um homem íntegro de fato, não é? E aí você tem que viver nessa situação. Verdade. Não é?
Ele era muito respeitado como fazendeiro, e de repente estava Jó sentado em um monte de cinza. De cinza, se raspando com um caco de telha. Aí, até as crianças fugiam dele, então realmente é um quadro. Aí a mulher dele se volta para ele e diz assim, ó, ainda retens a tua sinceridade? Então, além do testemunho que Deus já havia dado a respeito do Jó, agora sua própria mulher, vendo ele naquela condição degradante, diz para ele, você ainda assim vai reter a sua sinceridade? E aí ela diz para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Olha, nós temos alguns estudos de que neste ponto aqui, o que ela quis dizer não é exatamente para que ele falasse mal de Deus, porque amaldiçoar significa falar mal de Deus e morrer, mas que de fato o que ela quis transmitir para Jó é que ele devesse de fato abençoar e não amaldiçoar, e aí então entregar a sua condição para Deus, entendendo que Deus julga retamente e daria a ele descanso. E graças a Deus que não foi exatamente o que aconteceu, porque a gente não tem condições de precisar o tempo que essa desgraça durou na vida de Jó, nós não temos como afirmar, então há muita especulação em cima disso, e nós não vamos aqui usar desse instrumento especulativo, mas nós podemos afirmar que ele passou pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, no mínimo 1 ano e meio, 2 anos vivendo essa situação, não é? E aí, meus irmãos, olha, eu digo 1 ano e meio, 2 anos, porque você entende assim, a mulher de Jó teve 10 filhos, então vamos colocar um negócio bem acelerado assim, que ela produziu um filho por ano, e aí depois eles ainda tiveram o mesmo casal, o Jó com a mesma mulher, outros 10 filhos, então ela tinha ainda um período fértil, então nós podemos dizer aí que não foi, não é, menor do que 2 anos esse tempo aí de aflição, mas veja que Deus de fato mudou a situação dele e abençoou novamente a sua vida, porque ele de fato conservou a sua sinceridade. É verdade. Que coisa tremenda esta mulher viveu. O seu desespero de fato afetou de alguma forma a sua fé, a ponto dela dizer, não é isso que nós lemos aí, me referimos, né, que está no capítulo 2, verso 9. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada da sua esposa, a gente observa que Jó suportou todo este problema até que Deus mudasse a sua situação, virasse a sua sorte, virasse o seu cativeiro e transformasse todo aquele mal em bênção. Então este aqui eu penso que deve ser um primeiro incentivo para cada um de nós continuarmos perseverantes em servir ao Senhor em sinceridade, em novidade de vida e em espírito e em verdade. Agora, os filhos de Jó. Vamos lá ao tópico 1 e o subponto 3. Jó estava atento ao modo de viver seus filhos. Eles tinham uma rotina aí social de banquete. Eu creio que de domingo a domingo estavam eles banqueteando, Porque né? eram 7 filhos e 3 filhas. Exatamente. E cada dia a festa era na casa de um dos filhos. Então era festa todo dia. Exatamente. E a Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifício a Deus por seus filhos. Olha a preocupação deste pai. E orava por ele todos os dias pelos filhos, né? Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Lá em Jó 1 e 4 diz assim: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Verso 5: terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia como se fosse uma purificação, né? Para que se purificasse de madrugada, ele oferecia o holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era uma prática constante de Jó. Veja bem que interessante, comprovando também que ele nasceu antes do êxodo. Ele mesmo oferecia sacrifícios em favor da sua família. Não precisava lá de um sacerdote. Outro é comprovação, né, da data, não é mesmo? E queridos, olha só, é interessante, pastor, que eles gostavam de festa. Eu marquei aqui algo interessante, lá em Jó capítulo 1 e versículo 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho,
na casa do irmão mais velho. E o 14, o mensageiro veio e disse a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Ou seja, os empregados trabalhando e a turma fazendo festa. E os filhos festando e Jó de olho, fazendo sacrifício. Preocupado se a turma não estava pecando contra Deus. Olha, verdade. De fato, Jó tinha um zelo, não é? Um zelo muito grande pela questão do serviço a Deus, do agradar a Deus, do temer ao Senhor. Encerrando então aqui, meus irmãos, este primeiro tópico, né? A sinopse aqui do tópico primeiro. Jó era um homem bem-sucedido, ele era casado e tinha muitos filhos em todas as áreas. O patriarca era próspero. Nós vamos para um intervalo e, ao retornarmos, vamos falar a respeito do seguinte tema: lidando com a morte dentro da família. Até mais. Olá, meus irmãos, vamos aqui retomar a nossa lição, tópico de número 2, lidando com a morte dentro da família. Pastor Adovilson, Jó e a sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Isso nós encontramos em Jó capítulo 1 e verso 18, que diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E o versículo 19: de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então, uma tragédia, claro, inesperada. E assim a nossa vida, pastor. De repente está tudo tranquilo, você está trabalhando, está fluindo, e de repente chega uma notícia. Infelizmente nós vivemos esses momentos uma também, realidade, né? Uma realidade que está aí. Realmente acontece conosco. E pelo que nós observamos aí, tudo tranquilo, de repente vem uma tragédia. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer. Por isso que nós se apegamos tanto à vida. Nós queremos viver. Se perguntar para alguém aí de 100 anos, você quer morrer? Ah, não. É nada. Quer esperar mais um pouquinho. É que nós fomos criados não para a morte, né? Mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário, lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 15, 55 e 56. Está na mão aqui. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. De fato, Deus não nos fez para a morte, mas entrando o pecado, a morte é uma realidade. E olha aqui, pastor, para corroborar, Salmos 89, 48. Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? É uma pergunta, a resposta é óbvia, né? Não há como nós ficarmos alheios à questão da morte. Assim, todos ficamos de alguma maneira perplexos quando acontece a morte, especialmente quando esta envolve alguém próximo, né? Alguém com quem a gente tem uma afinidade maior. Então a dor, o sentimento acaba sendo potencializado nesse aspecto. Agora, pastor, olha aqui, 1 Coríntios 15, que não está na nossa lição, 15 e 26 de 1 Coríntios. O último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus, através da ressurreição, ou seja,
ele venceu a morte. Nós temos que entender, é difícil, não estamos aqui dizendo que somos super crentes, super homens, temos o sofrimento, sim, lágrimas, enfim, mas a morte é o trampolim para a vida eterna, né? Para quem crê, realmente nós vamos vencer a morte. Parece até um contrassenso, quando você vê alguém morrer fiel a Cristo, você diz: este venceu a morte. Venceu, que agora ele está aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Exatamente. Quando os mortos ressuscitarão primeiro e se juntará com os que estiverem vivos e encontraremos o Senhor nos ares. É assim que é. O fato, meus irmãos, é que nós não temos domínio nenhum sobre a morte. Exato. Veja, conforme mencionamos no início aqui da nossa aula, Jó, com tudo o que tinha, o seu poder econômico, financeiro, as suas posses, não pôde exercer nenhum domínio sobre ela, que dizimou, não foi, a sua família. Entretanto, a nossa confiança, ela está e deve permanecer, não é, inabalavelmente na pessoa bendita de Jesus, e é por causa da ressurreição de Jesus que nós podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de um meio através do qual nós vamos adentrar para a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. Isso está registrado João 5 e 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é terá, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Não será condenado, meus irmãos, esta palavra é uma palavra escatológica, né? Exato. Não será condenado diz respeito ao fato de que aqueles que estão em Cristo e que morrem em Cristo, em nenhum momento no plano escatológico passará por julgamento, no sentido de poder ser condenado por alguma coisa que tenha feito, porque aqueles que estão em Cristo de fato têm, já estão de fato, não é? Aqueles que vão comparecer diante do trono branco lá após o período do milênio, esses são aqueles que não estavam em Cristo e que ressuscitarão para a condenação. Esses sim serão julgados por aquilo que fizeram, né? E também por aquilo que deixaram de fazer, porque também há maneiras de se pecar deixando de fazer, porque o próprio texto do evangelista João diz que quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nisto pecamos, né? Então nós devemos cuidar também com isso aí. Agora, pastor, o segundo subponto desta lição fala das razões para a tristeza do luto de Jó e da sua mulher, porque de fato há razões, né? Sim. Vamos lá então, tópico 2, o subponto 2. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nós estamos vendo o contexto, riqueza, banquetes, enfim. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Lembrando sempre, pastor, foi permissão de Deus. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu o que era costume, né? É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Eu até marquei aqui Eclesiastes 13:4, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Então há tempo para todas as coisas. E a hora que nós estamos no tempo de rir, é bom rir bastante. Com certeza. Vamos festar bastante. Que momentos virão? Isso aí faz parte, não é, da nossa vida. Então a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo de sorrir, tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Eu fico imaginando agora comigo a situação de Jó. Não era nada fácil, né? Mas mesmo assim nós vamos entender que ele se manteve firme, né? A gente que acaba em algum momento participando de funerais, a gente vê a tristeza ali de um pai, sim, quando sepulta um filho. Agora você imagina a tristeza de Jó, que, conforme já mencionamos, sepultou os seus 10 filhos e mais os servos que também morreram em todo esse derramar, não é?
de coisa ruim que veio sobre a família, sobre a casa de Jó, a perca dos seus bens, enfim. Certamente a dor foi muito grande, porque não foi apenas um, mas foram todos, né? Todos os seus filhos. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. Esse é um outro aspecto do qual nós devemos lançar mão como exemplo para as nossas vidas. O capítulo 1 do livro de Jó, e de repente para você se inteirar ainda a respeito disso, ainda que no trimestre passado, no ano passado, né, 2022, nós estudamos, eu não me recordo agora em qual trimestre, nós estudamos o livro de Jó, né, toda essa experiência que envolveu Jó, e tivemos várias lições, mas caso você queira rememorar, leia aí os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Jó, que você vai ter toda essa perspectiva mais clara na sua mente. Então, o capítulo 1, especificamente, ele mostra a reação do patriarca diante da notícia da trágica morte dos seus filhos. Ele, conforme diz o texto, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e, olha só, Jó capítulo 1, versículo 20, e adorou. Isso mesmo, né? Jó adorou a Deus diante dessa desgraça que acometera a sua família. Aqui, o que nós vamos perceber é que ele iniciou um processo de aceitação daquilo que estava acontecendo na sua vida e daquilo que estava acontecendo na sua família, e especialmente um processo de aceitação diante do Deus que é o autor da vida. Esta passagem bíblica, ela vai trazer para a nossa vida, para a nossa memória, a dor da perda que não passa, mas o processo de aceitação vai fazer com que o luto, ou seja, este sofrimento seja pelo menos mais digno, o aceitar, entendendo que Deus, que é o controlador de todas as coisas, ele deu a vida, mas ele também tirou. Por isso o texto diz, não é, aqui que Jó adorou. Olha lá, interessante isso que o senhor falou. Ele está entendendo, Deus é soberano, ele sabe o que faz. Ele sofreu, que está escrito ali, ó, levantou lá em 1:20, né? Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça e prostrou-se no chão em adoração. Ele sentiu a tristeza, mas mesmo assim adorou o Senhor. E quando nós lemos o verso 21, pastor, ele disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, ó, saí nu do ventre, ou seja, não possuía bens terrestres quando eu nasci, não é? E o ventre da mãe aqui, o ventre da mãe, retornarei ao ventre da minha mãe, é uma linguagem poética que se refere às entranhas da terra, ou seja, ele seria sepultado. Não é aí uma reencarnação, não. Ele seria sepultado também, voltaria sem nada, ou seja, nós viemos sem nada, e realmente nada do que temos hoje levaremos. Ainda que os papais, né, queiram ajeitar as coisas quando vem ali o rebento e colocam roupas pomposas, mas aquela criança, quando saiu do ventre, não tinha exatamente nada. Aí o indivíduo morre, colocam-lhe o melhor terno, a melhor camisa, a melhor roupa, o melhor sapato, não é? Ajeitam tudo ali, porém, passado alguns tempos, não é? Se você voltar lá na sepultura, onde foi colocado isso tudo, você vai verificar que todas essas coisas estão ali. As roupas estão ali, e eu não vou mencionar aqui localidade nem nome, mas eu estive auxiliando em um sepultamento e, por ocasião, eu tive que entrar dentro ali da construção, não é? Do jazigo, eu tive que entrar dentro para poder sustentar o caixão e colocar na gaveta de fato, porque eram 3 de um lado e 3 do outro, e eu estava ali no meio colocando. E aí, passados 20 anos de que alguém estava sepultado ali, era possível ver o terno, um terno azul xadrez, que ainda estava arrumadinho, assim como na posição daquele que havia sido sepultado ali, porque nem a roupa vai junto, né? Tudo fica. Diz que nem um botão da camisa nosso. Tudo fica. Ainda, o texto bíblico diz que, com tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor, não atribuiu a Deus falta alguma, ou seja, ele de fato compreendeu que Deus estava no controle
de toda aquela situação. Por isso, ele não atribuiu a Deus falta alguma. Pastor, só uma colocação que nós costumamos falar de Jó, e tem muita gente desavisada que começa a pensar, nossa, Jó foi um santo, realmente é o santo Jó. Se você tiver tempinho, a humanidade aflorou. Tenha um tempinho e leia Jó capítulo 3, tá? Não dá tempo de nós lermos nada aqui, devido a não estar na lição. Mas leia lá o capítulo 3 de Jó, que você vai entender que a humanidade aflorou. Teve um momento lá que ele ficou meio desesperadão, mas Deus sabe todas as coisas. A dificuldade era grande, né? Grande. A dificuldade era tamanha. Encerrando então o nosso tópico segundo, Jó e a sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver este momento de dor. É inevitável, não é? Quando há luto, há dor, há sofrimento, não tem como nós passarmos ilesos a isto. Vamos então prosseguir aqui, pastor Adolvilson, os cristãos e o luto. Muito bem, tópico 3, subponto 1, não culpe a Deus. Realmente, há algum tempo nós participamos de uma cerimônia fúnebre em Apucarana, em que a esposa do falecido era um músico nosso. Ela falou, pastor, por que Deus fez isto? Era a pergunta. É a pergunta que não cala, né? Por que é que Deus permitiu? Então está aí, não culpe a Deus. Não é muito difícil, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó, no capítulo 1 e 21 e 22, que nós já lemos aqui, não é? Agora, veja bem, o antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. É aquela situação, pastor. Deus é soberano, Deus sabe o que faz. Nós perdemos um ente querido, sofremos, choramos sim, mas Deus está no controle da nossa história, das nossas vidas, da nossa família. Nós devemos tentar entender isto. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Realmente nós não entendemos, somos limitados, né, pastor? Com certeza. Com relação a isso. E há questões que o próprio Deus oculta, não é? O texto de Deuteronômio 29 traz exatamente esta clareza. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar enquanto estamos aqui na terra. Pode mencionar, pastor. Pastor Arthur, sempre quando surge uma pergunta que a Bíblia não responde objetivamente em sala de aula, ela responde com esse... Usa o texto de Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei, e isto não é nos revelado. Por quê? O porquê. E o livro de Jó, a despeito dele passar todo esse sofrimento, também não traz a resposta, não é? Ou não nos revela por que os seres humanos sofrem, né? Nós não temos essa resposta aqui. Nós entendemos que tudo o que Jó passou foi permissão de Deus, que Deus sempre esteve no controle, mas não tem aqui uma explicação clara, objetiva a respeito do porquê nós vivemos momentos difíceis na nossa vida. O que o livro, na verdade, de Jó nos ensina e que também nos encoraja é suportarmos o sofrimento com paciência, achando-nos ou nos identificando de forma que sejamos fiéis nos caminhos do Senhor diante deste processo, não é, do processo de um sofrimento, entendido um processo de sofrimento não merecido ou imerecido, porque há momentos que a gente está passando dificuldades por conta dos próprios erros que cometemos, não é, por causa dos pecados que cometemos, e isso são consequências de um erro. Agora aqui não, aqui nós vamos verificar um sofrimento imerecido, de maneira que é importante também nós entendermos que haverá um dia em que tudo estará patente, ou seja, esclarecido diante dos nossos olhos. É exatamente o que o apóstolo Paulo fala, não é? O registra. Coríntios, capítulo de número 13 e versículo 12. Pode falar, quando o senhor acha o texto de 1 Coríntios 13 e 12, eu trouxe um outro texto aqui, ó.
Romanos, capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tudo vai passar, tem um propósito, e estaremos sabendo disso quando estivermos lá juntamente com o nosso Mestre Jesus. Porque agora vemos por espelho, 1 Coríntios 13:12, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Veja aí que nós devemos então, nessa questão do luto, não culpar a Deus, mas conforme a proposta que nós temos aqui da lição, escrita pelo pastor Elianai Cabral, viver o luto, que é o subponto 2 aqui do tópico 3. Pastor, isso mesmo, tópico 3 do subponto 2. Com o patriarca Jó aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto. O luto é real, acontece, a tristeza vem. A psicologia explica que a fase mais difícil do luto é em torno aí de 6 meses, depois começa a recuperação. O tempo é o melhor remédio, pastor. Esquecer da pessoa, jamais, só quando morrermos mesmo, né? Agora, esse tempo, a pessoa deve chorar, sim. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções, está lá, ó, próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. É real, somos seres humanos. Diante da dor da família de Lázaro, o nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Está escrito lá em João 11:35. Jesus chorou quando chegou e viu o povo lamentando a morte de seu amigo. Tem pessoas que não choram, tem pessoas que entram num silêncio profundo e ficam ali, cada um tem uma reação, quietinhos. Tem aqueles que ficam ali consigo mesmos, não é? Talvez pensando, refletindo. Ainda recente eu estive em um velório e eu mencionei o fato de que as pessoas que ali estavam, na grande maioria, naquele momento eram os familiares, que buscassem as boas lembranças vividas, não é, com aquele que agora era falecido, e trouxesse aquilo à lembrança e que rememorasse, para que com isso também buscasse em Deus alguma esperança, uma expectativa de dias que serão melhores. Para que nós possamos caminhar já aqui para o encerramento, pastor, falando a respeito do tema, né, de cristãos e o luto, nós devemos considerar que temos que manter a esperança. E é exatamente esse o aspecto agora aqui da lição. Glória a Deus. Vimos que é saudável manifestar as emoções próprias no período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Está aqui, 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Aqui não está ofendendo ninguém. Ele está dizendo, não quero que vocês fiquem sem informação quanto aos que morreram, aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque tem muitos que não têm esperança, não é? Para eles a morte, o sepultamento é o fim de tudo. Mas nós cremos que existe sim uma esperança, e é preciso levar em conta que o período de luto dura em média 6 meses. Se após este período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Então não é que 6 meses não é regra, objetivamente. Eu estou aqui pensando isso comigo, não é regra, porque em outros momentos os irmãos nas nossas lives perguntam, pastor, qual é o tempo que nós devemos respeitar do luto? Então não existe uma regra, não. Existe bom senso, existem aspectos que você deve respeitar até para não criar um escândalo dentro da família. Então existem as questões de bom senso, mas não existe regra, porque biblicamente o que nós temos de regra é que a vida, especialmente ali conjugal, ela deve ser mantida e respeitada até que a morte separe. Exatamente. Pronto. E para ser mais objetivo, especialmente nesse caso, porque às vezes um cônjuge morre e o que está vivo já está de olho ali interessado num outro companheiro, numa outra companheira, não é? E aí a pergunta que se faz nesse sentido é, qual é o tempo que eu devo respeitar? Então o tempo que você deve respeitar é exatamente aquele para não gerar um escândalo no seio da família, que de repente pode ser algo um pouco pior. O cuidado que nós devemos ter aqui é coerente com a fé cristã.
diz respeito à fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque o nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus, ela traz o consolo, o alento, o conforto para a alma que está enlutada. E aí você veja o texto mencionado da segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, os versículos 3 e 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, veja, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. E o verso 5: Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então Paulo, falando aqui para os crentes de Corinto a respeito da consolação, ele amplia dizendo que da maneira como Deus nos consola, nós também os devemos usar para consolar aqueles que estão passando momentos difíceis, e o luto é um deles. O foco desse texto é a consolação. Consolação. Quem consola é o próprio Deus. Um dia brevemente nós estaremos para sempre, com a pessoa querida, e aí é importante que se diga que partiu em Cristo. Ninguém esteja também enganado a respeito desse assunto, e aqui não quero também ser deselegante em relação a esse tema, porque o texto que nós usamos de base para falarmos a respeito do arrebatamento da igreja, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, tem algo que deve ser bastante interessante, que é o que está no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntos, ou seja, os mortos que ressuscitaram e nós que estivermos vivos, subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Quem é que vai ressuscitar? Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para poder subir com o Senhor, participar das bodas do Cordeiro, e enfim, aí vem a questão escatológica, que não é o momento aqui. Depois, aqueles que não morreram em Cristo vão ressuscitar lá na frente para comparecer diante do Senhor e receberem a sua sentença, não é? Então esse é o aspecto importante de mencionarmos aqui em relação a isso. Exatamente. Então nesse texto aqui, pastor, quando eu uso esse texto, essa trombeta aqui, na realidade eu não quero ouvir não, eu quero esperar, que aqui é para os mortos, então. Com certeza, eu prefiro que o arrebatamento aconteça enquanto eu estiver vivendo aqui, pode ser hoje. Exatamente. Não precisa nem ser amanhã, pode ser hoje. Estamos preparados, aguardando a volta do Senhor. E o verso 18, console-se uns aos outros com estas palavras. Consolo, mais uma vez. Tocamos aqui com um consolo mesmo que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 1, os versículos 3 até o versículo de número 5. No período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. Glória a Deus. Vamos lá, meu pastor, para a conclusão do estudo da lição de número 10, quando os pais sepultam os filhos. Muito bem, concluindo a lição de hoje, sem dúvida a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. Quem já passou por isso sabe, A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Louvado seja. No processo do luto, nós não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança, a nossa expectativa nele. O Senhor Jesus, ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, e porque ele vive, posso crer no amanhã. Essa é uma verdade que consola, é uma verdade consoladora e também ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, neste momento,
é tempo de confiarmos em Deus. Não é? Com isso, nós encerramos, meu pastor, a lição de número 10, agradecendo aqui a cada um dos nossos irmãos e irmãs que tem nos acompanhado. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos que os irmãos nos auxiliem, não é? Nos auxiliem com a divulgação desta aula. Eu, nesta semana que passou e na anterior, eu tive a minha rede social bloqueada ao compartilhar, não é, as lições. Por isso eu não tive condições de fazer o compartilhamento que antes vinha fazendo, mas os irmãos podem com certeza nos ajudar aí através dos seus contatos, seja ele no Facebook, no Instagram, ainda através dos grupos de WhatsApp, ou mesmo através dos seus contatos no WhatsApp. Nos ajude com essa divulgação. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a vossa família e o vosso ministério. Pastor Adovil-se e as suas considerações. Muito bem. Irmãos, que Deus nos abençoe para pormos em prática cada assunto discutido em cada lição. Com certeza a nossa vida será bem melhor, não é? A palavra de Deus nos ajuda, norteia os nossos passos, enfim. E lembre-se de uma coisa, vocês orem por nós, nós oramos por vocês e a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.